Olhe à sua volta. O oceano está cheio de vida. Não tem leões, tigres ou ursos, mas tem tartarugas, baleias, golfinhos e enormes cardumes de peixes. No entanto, de repente, todos eles se espalham em todas as direções, abrindo caminho para algo enorme e sinistro. Podemos apenas ver uma sombra no momento, mas ela se aproxima, ainda mais perto. E, crescendo a cada segundo, vemos um tubarão enorme. O preto de suas costas em forte contraste com o branco de sua barriga. É o megalodonte, o predador supremo dos mares. Ele está nadando em um ritmo relaxado, obviamente sem muita fome, balançando preguiçosamente sua cabeça gigante para a esquerda e para a direita, como um monarca, reconhecendo sua comitiva. Outras criaturas marinhas se encolhem de medo diante da fera e ficam longe para não se tornarem seu próximo almoço. Mas o que é isso? Um enorme cardume de peixes nadou das profundezas do oceano, aparentemente em pânico, e engolfou o tubarão gigante como se não o visse. Algo os assustou tanto que eles não prestaram atenção ao predador supremo. O megalodonte está irritado. Ele morde a massa prateada que o cerca, engolindo várias dúzias de peixes de uma vez. Ainda assim, eles não fogem da besta. Na verdade, eles parecem estar procurando proteção. O tubarão abre bem as mandíbulas e se prepara para outra mordida quando algo longo e sem forma o atinge na lateral. Um tapa forte o suficiente para fazê-lo fechar a boca e lutar para manter o equilíbrio na água. Os olhos do megalodonte se arregalam de surpresa. Ele se vira, procurando o inimigo, mas muito lentamente. Outro golpe atinge suas guelras, fazendo com que o ar saia de sua boca em um enxame de bolhas. No último momento, porém, o tubarão percebe a direção do ataque. Está vindo de baixo. Recuperando os sentidos, a fera vira o focinho para baixo, mira bem e se lança na água como um torpedo. Logo abaixo, ele vê uma silhueta nebulosa, mas ainda não consegue discernir sua forma. Isso é o suficiente para o Meg. No entanto, ele está de olho no alvo, uma criatura tola o suficiente para mexer com o rei do oceano. Ele abre a boca, mostrando fileiras enormes de dentes tortos e avança sobre o inimigo. Mas assim que ele cai sobre o inimigo, ele se esquiva para o lado e o tubarão fecha suas mandíbulas na água vazia. Enfurecido agora, ele se vira para enfrentar a criatura atrevida e consegue finalmente mordê-la, logo antes de receber outro golpe esmagador na coluna. Atordoado, o megalodonte observa uma lula de um tamanho que nunca viu antes estender seus muitos membros em todas as direções. 2 deles são muito mais longos do que o resto, e o monstro os eleva até sua cabeça colossal. Então, ele vira de lado para o tubarão e o Meg se vê olhando bem nos olhos tão grandes quanto uma manta, tão pretos quanto o mais profundo abismo. O tubarão fica paralisado por um instante, mas retoma os sentidos bem a tempo de ver mais um ataque de um daqueles longos tentáculos. Ele vem direto de cima e o Meg rapidamente se desloca para o lado para evitar o choque. A coisa esguia voa a centímetros da cabeça do tubarão, deixando um rastro de bolhas. Enquanto o Kraken puxa o membro de volta para a cabeça, o megalodonte vê a oportunidade de revidar. Suas mandíbulas se fecham no tentáculo, prontas para arrancá-lo. Mas algo não está certo. Essa coisa parece ser de borracha, e os dentes do tubarão nem conseguem penetrar. Ainda assim, ele aperta as mandíbulas com mais força e sente a lula monstro se contorcendo para se libertar. Percebendo que não consegue rasgar o membro, o Meg começa a puxar. Ele se afasta do monstro, mas desta vez não é rápido o suficiente. Ele se esqueceu do segundo tentáculo de ataque e é atingido com força na lateral de novo. O impacto faz com que ele libere o membro, mas fica muito irritado para sentir qualquer dor. A besta se voltou para seu inimigo e se lança para a frente, mirando naquele olho gigante com seu focinho. No entanto, o Kraken reage rápido como um raio. Ele gira no lugar, virando-se para encontrar o caçador que se aproxima, com todos os seus tentáculos fechados e entrelaçados como um escudo vivo. O megalodonte atinge a massa em movimento a toda velocidade e é desviado para o lado. Sem perder o ímpeto, ele faz uma curva suave e se impulsiona contra o inimigo a partir do outro lado. Desta vez, a lula não consegue se proteger. Todas as 60 toneladas do megalodonte batem na lateral da cabeça do monstro. Ela também parece de borracha e é maleável, mas o monstro está obviamente atordoado com o impacto.
ele se inclina para o lado e começa a afundar. Exultante com seu sucesso, o Megalodonte continua o ataque e abre suas mandíbulas novamente para acertá-las na cabeça da criatura. Mas a Lula repentinamente voa ao redor e o Meg se encontra em um emaranhado de tentáculos, mais curtos, mas mais grossos e muito mais fortes do que os dois de caça. Ele se debate tentando se libertar, mas os membros estão cobertos por grandes ventosas. Quando capturado por eles, nada consegue escapar. A massa de tentáculos se desfaz e o Meg vê um enorme bico diante de seus olhos, a apenas 3 metros de distância. Não é grande o suficiente para engolir uma presa tão grande, mas os membros levam o tubarão em sua direção de qualquer maneira. Como último recurso, o Megalodonte decide dar uma cabeçada no bico do monstro. Em um movimento fluido, ele bate a cauda e se impulsiona para frente, com os dentes cerrados. A Lula não esperava o ataque e apenas consegue fechar o bico quando o focinho do tubarão a acerta. Um barulho alto e o Kraken é empurrado para trás com força, liberando o Meg de seus tentáculos. As ventosas liberam o corpo do tubarão, deixando rastros irregulares de cicatrizes redondas. O Meg persegue o inimigo antes que ele se aproxime e tenta mordê-lo novamente, mas já é tarde demais. O monstro se vira e começa a fugir em grande velocidade. O tubarão não deixa por isso e acelera. Ele vê um turbilhão de tentáculos à sua frente, enquanto a Lula penetra mais profundamente nas partes escuras do oceano. E então, de repente, ele perde o monstro de vista. Na verdade, perde a visão completamente. Em um mero instante, tudo que o tubarão pode ver ao seu redor é a escuridão pura. Pior ainda, ele não consegue cheirar nada. O Megalodonte olha em volta freneticamente, tentando captar qualquer movimento, e então vê faíscas brilhantes e cai quando 2 tentáculos poderosos golpeiam suas costas de uma vez só. A Lula gigante havia liberado uma nuvem enorme de tinta, mas em vez de fugir, ela usou a camuflagem para se recompor e atacar o mega tubarão por trás. Funcionou! O Meg está tonto e não consegue se orientar. O monstro usa a oportunidade para tentar encerrar a luta. Ele começa a agitar seus longos membros de ataque, vencendo o tubarão sem lhe dar um único momento de trégua. Mas o Meg, surpreendentemente, fica furioso com o ataque e começa a atacar os tentáculos que o atingem de todas as direções. Ele erra 1, 2 vezes, mas na terceira tentativa consegue pegar um dos membros com seus dentes monstruosos. Sabendo que não pode perfurar sua textura de borracha, o tubarão começa a puxar imediatamente. Ele se vira direto para a superfície e usa toda a força restante para arrastar consigo a Lula que protestava. O monstro continua batendo no seu inimigo com seu único tentáculo restante, mas sem sucesso. O Meg parece estar bastante decidido a chegar à superfície. A besta está apavorada. Seu habitat é profundo e escuro, enquanto as águas rasas são o domínio do Megalodonte. No entanto, ele não pode fazer nada além de assistir. Aqueles olhos gigantescos se tornando ainda maiores, enquanto o tubarão monstro o arrasta para o sol ofuscante acima. Finalmente o Meg chega à superfície com o tentáculo na boca. O peso é muito grande para saltar alto, mas a velocidade e o impulso são suficientes para arremessar a Lula para cima. O tubarão solta o membro mole e imediatamente mergulha de volta, batendo no monstro com a cauda no caminho. O corpo enorme estremece e aparece na superfície. Mas então mergulha também, apenas para ver a forma de ataque do Meg se aproximando da sua cabeça em forma de sino. Felizmente, a pontaria não foi muito precisa e a Lula só é arranhada pelos dentes afiados. Mas a fera se cansou. Ela esperava o Meg se aproximar novamente e solta outra nuvem de tinta. O tubarão está desorientado e o monstro desce rapidamente até as aconchegantes profundezas escuras do oceano. Essa Lula gigante não vai se tornar o jantar de ninguém esta noite. Conforme a tinta se dissipa, o Megalodonte olha ao redor e não vê nada além do oceano vazio. A Lula sumiu. O tubarão olha melancolicamente para o abismo escuro abaixo. Ele sabe que essa luta pode ter acabado, mas a batalha apenas começou. Eles com certeza se encontrarão novamente. Ei, se você aprendeu algo novo hoje, curta este vídeo e o compartilhe com um amigo. E aqui estão alguns outros vídeos legais de que eu acho que você vai gostar. Basta clicar à esquerda ou à direita e permanecer no lado incrível da vida.